Você sabia que o filme Conta Comigo só existe por causa de um presente de aniversário? É isso mesmo, e a história por trás desse clássico vai muito além da tela. Dos bastidores tensos às decisões malucas de produção, se liguem nas curiosidades que tornam esse filme ainda mais marcante. O filme Conta Comigo é baseado na história O Corpo, que faz parte do livro de Stephen King chamado 4 Estações. Esse livro reúne 4 histórias, cada uma representando uma estação do ano, e 3 delas foram adaptadas para o cinema. E falando em adaptação, o início do projeto foi tão inusitado quanto a história que inspirou o filme. O filme Conta Comigo só existe por causa de um presente de aniversário. Bruce Evans deu a história O Corpo para a esposa do parceiro de roteiro dele, Reynold Gideon. Os dois gostaram tanto da história que entraram em contato com o agente de Stephen King, que pediu $100 mil e 10% dos lucros. Eles acharam essa porcentagem alta demais e, para viabilizar o projeto, procuraram o diretor Adrian Lyne. E aí começou a jornada cheia de obstáculos para tirar o filme do papel. Após ler a história, Adrian Lyne se juntou aos roteiristas, mas só conseguiram o interesse do estúdio Embas Pictures. Foram 4 meses de negociação até que conseguiram os direitos por $50 mil e uma porcentagem menor dos lucros. Evans e Gideon escreveram o roteiro em 8 semanas e pediram para produzir o filme, mas precisariam se juntar ao produtor Andrew Shaiman. Para conseguir pagar o salário de Lyne, os roteiristas ainda abriram mão de parte da participação dos lucros. Mas nem isso garantiu a estabilidade do projeto. Ele quase foi cancelado em cima da hora. 2 dias antes do início das filmagens, a produção de Conta Comigo quase foi por água abaixo. A Coca-Cola comprou a Embas Pictures e decidiu não bancar o filme, simples assim. Mas aí entrou em cena Norman Lear, criador da série Tudo em Família e velho conhecido de Robbie Rayner, que acreditava tanto no projeto que tirou do próprio bolso os $8 milhões necessários para fazer o filme acontecer. Com tudo isso resolvido, ainda faltava decidir quem iria dirigir o filme. Adrian Lyne realmente estava mais do que cotado para dirigir o filme, mas ele saiu do projeto porque queria tirar férias depois de filmar 9 semanas e meia de amor. Foi aí que Robbie Rayner entrou em cena. Na época, ele ainda era mais conhecido por atuar do que dirigir, mas ao ler o roteiro, enxergou o verdadeiro foco da história. A jornada emocional de Gordy, um garoto inseguro e ignorado pelo pai, que encontra força e propósito na amizade com os amigos. Essa visão deu o tom que transformou Conta Comigo no clássico que é. E a escolha do elenco foi tão certeira quanto a mudança de direção. Um dos grandes trunfos de Conta Comigo foi a escolha do elenco. Robbie Rayner, ele não queria apenas atores mirins, ele queria garotos que eram os personagens. Will Wheaton era tímido e sensível como Gordy. River Phoenix tinha uma maturidade impressionante. Corey Feldman trazia a dor de uma infância difícil e Jerry O'Connell, segundo ele mesmo, era o próprio Vern naquele verão. Mais de 300 garotos foram testados até o Robbie Rayner encontrar os 4 garotos certos. Antes das filmagens, ele ainda colocou o grupo para passar 2 semanas fazendo jogos de improviso, o que criou uma amizade real entre eles. Isso se refletiu direto na tela, como o próprio Wheaton disse. Quando você via os 4 juntos como amigos, aquilo era real, não era atuação. Mas nem tudo eram flores nos bastidores. Teve confusão, bagunça e até biscoito batizado. Durante as filmagens, o elenco deu um pulo numa feira renascentista que estava rolando perto de um dos sets de filmagem. Lá, compraram uns biscoitos que, sem saber, estavam recheados com maconha. Resultado disso? 2 horas depois, encontraram o Jerry O'Connell chapado e chorando perdido no meio do parque. E essa não foi a única arte deles durante a produção. Fora das câmeras, o quarteto principal causava no hotel durante as filmagens. Jogaram todas as cadeiras e demais móveis que ficavam em volta da piscina dentro da piscina. Will Wheaton dava jeitinho de destravar os fliperamas do saguão para jogarem de graça. E o River Phoenix, incentivado pelos outros, cobriu de lama um carro no estacionamento. Só descobriu que era do Kiefer Sutherland quando ele apareceu na porta, e aí bateu aquele arrependimento nervoso. Mas quando o clima era sério, a produção não dava mole com a segurança. A cena da corrida com o trem foi filmada durante uma semana inteira. 4 dublês adultas, com cabelo curto, foram usadas no lugar dos meninos, maquiadas para parecerem com eles, é claro. Para garantir a segurança das dublês, tábuas de madeira foram colocadas sobre a ponte de ferro onde a cena foi rodada, criando uma superfície mais segura para a corrida. E para aumentar ainda mais a tensão,
os meninos nem sabiam o que iam encontrar numa das cenas mais marcantes do filme. Os atores não foram autorizados a ver o corpo de Ray Brower antes da gravação da cena, só descobriram o que estavam vendo na hora, diante das câmeras. Essa técnica foi usada para provocar reações reais e deixar a cena mais impactante para eles e para o público. E falando em impacto, muita gente até hoje acredita numa lenda sobre aquela cena das sanguessugas. Ao contrário do que muita gente pensa, as sanguessugas na cena não eram de verdade. Eram feitas de látex moldado e coladas com cola de borracha que irritava a pele dos garotos. As marcas vermelhas na pele eram maquiagem. Wil Wheaton contou que, por causa da cola com corante vermelho, eles foram barrados num toboágua após as filmagens porque pareciam ter uma doença contagiosa. Aliás, tudo foi tão controlado no set que até os cigarros tinham truque. Para quem sempre ficou na dúvida sobre a cena dos garotos fumando em Conta Comigo, tá aí a resposta. Os cigarros eram feitos de folhas de alface. A ideia veio do diretor Rob Reiner, que é ferrenho contra o tabagismo e até fez campanha por leis anti-fumo na Califórnia. Mas nem todo cuidado impediu os desafios com a legislação envolvendo crianças em cena. O desastre durante as filmagens de No Limite da Realidade de 1983, quando o Vic Morrow e duas crianças morreram após a queda de um helicóptero, fez com que as regras para o trabalho infantil no cinema ficassem muito mais rígidas. Por causa disso, Rob Reiner enfrentou sérias dificuldades para gravar as cenas com as crianças em Conta Comigo. Com a ajuda de dublês e efeitos especiais, ele conseguiu filmar tudo sem colocar os atores mirins em perigo. E por falar em bastidores, até um dos personagens do filme teve uma troca inusitada. O Gordy, adulto, em Conta Comigo, foi interpretado por dois atores. David Dukes foi o primeiro escolhido e chegou a filmar cenas iniciais dentro do carro. Depois, Richard Dreyfuss entrou no papel e refez todas as cenas, exceto a de plano geral em que ainda aparece o David Dukes no carro. E mesmo Stephen King, autor da história, ficou abalado ao ver o resultado final. Quando Rob Reiner mostrou o filme para o próprio Stephen King, o autor ficou tão emocionado que saiu da sala e demorou para falar alguma coisa. Quando ele voltou, disse que Conta Comigo era a melhor adaptação de uma obra sua que ele já tinha visto. O público também respondeu bem, inclusive no bolso. Conta Comigo foi um sucesso inesperado nas bilheterias dos Estados Unidos. Com um orçamento de cerca de 7,5 a 8 milhões de dólares, o filme faturou mais de 52 milhões, que é um retorno excelente que mostrou que histórias simples e bem contadas podem conquistar o público e encher o bolso. E não foi só o filme que brilhou com sucesso, a trilha sonora também voltou com força. O sucesso do filme Conta Comigo trouxe de volta às paradas o clássico Stand By Me, de Ben King. A música, que foi hit em 1961, voltou ao top 10 da Billboard em 1986, depois de aparecer no filme, provando que um bom filme pode ressuscitar até aquelas músicas que a gente já achava esquecidas. Hoje em dia tem acontecido bastante isso. Mas o que mais pega o público até hoje é o destino de um dos protagonistas. River Phoenix, que viveu Chris Chambers em Conta Comigo, nos deixou jovem de forma trágica, muito tempo antes do que todos esperavam. No filme, a despedida do Gordy para Chris é cheia de esperança e amizade, um contraste duro com o fim real do ator. Se você quer entender melhor essa história e saber também como que estão os outros atores do filme, confere o vídeo que eu já fiz no canal, que fala bastante sobre a vida e a morte do River Phoenix e como que estão os outros atores. A história por trás de Conta Comigo é cheia de momentos marcantes, e alguns, como o destino de River Phoenix, acabam sendo mais fortes do que a própria ficção. Se quiser saber como que estão os outros atores do filme hoje e entender melhor o que aconteceu com o River Phoenix, confere o vídeo, como eu falei pra vocês, que tá aí no canal. Vale muito a pena, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, um forte abraço, cuidem-se muito bem, muita saúde e tchau!